bem? Está começando mais um tópico do dia e hoje a gente vai falar de vários temas, né? Mas vamos centrar basicamente em quatro temas, certo? O primeiro que a gente vai falar de Lula, né? Descascando para cima do governador de Santa Catarina, né? E ele falando coisas bem apropriadas. Por questões políticas, o cara perdeu vários valores, né, por política. Ou seja, não soube ter grandeza de entender que o governo Lula faz para todos, independente de partido. Fica a dica, certo? Presidente Lula, ó, pistola, como vocês falam. Se vocês quiserem pesquisar, vocês vão encontrar as seguintes informações. A universidade pode investigar, a imprensa pode investigar, os opositores do governo podem investigar. Qual é o momento da história que Santa Catarina recebeu mais recurso do governo federal? Podem comparar. Tem uma expressão aqui, a gente usa muito no Ceará, quando a pessoa tá pé da vida. Antigamente a gente falava muito tiririca, né? A pessoa tá tiririca da vida. Obviamente, ninguém usa mais essa expressão, né? Porque agora pega mal falar que alguém tá tiririca. Mas tem uma expressão que a gente usa que é o seguinte: presidente Lula hoje estava fumando numa quenga. Quenga de coco, viu, gente? O presidente Lula estava fumando numa quenga. Estava danado. Pistola da vida. Estava vendo e falando aqui com o Florestan. Nunca tinha visto o presidente Lula falar desse jeito de um governador. Até mesmo Eduardo Leite, que é muito do mal educado, né? A gente já viu. Presidente Lula ainda fala com um certo cuidado. Com o Jorginho Melo, gente, ó, ele tá por aqui, tá as tampas com a postura do Jorginho Melo. Porque se vocês compararem, vocês vão poder saber quem é bom para Santa Catarina e quem é bom para o Brasil. Compare. Se a gente fizer comparação, a gente vai ver quem é melhor para uma cidade. A gente não pode votar apenas pela quantidade de bobagem que os candidatos falam. Porque tem gente que, por não ter feito nada, só sabe falar bobagem. Você pensa que eu fico satisfeito? Pensa que eu fico satisfeito de vir aqui com a empresa mais importante do Brasil, com o ministro do transporte, com o ministro do portos e aeroportos, e o governador, que eu não sei nem o nome dele, nunca teve coragem de comparecer em nenhum evento com o governo federal. Nunca teve coragem de comparecer. E todos são convidados. Todos são convidados. Ele deveria vir para explicar para vocês, porque na campanha dele, ele tirava fotografia com a metralhadora. Ele tem que mostrar para vocês por que o presidente dele não fez um terço do que nós fazemos nesse estado. Se fosse igual eles, eu jamais viria a Santa Catarina. Jamais eu viria a Santa Catarina. Afinal de contas, eu perdi as eleições aqui. Eu poderia dizer, eu não vou a Santa Catarina. Eu não vou. O povo de Santa Catarina não votou em mim. Ora, mas quem governa um país não pode pensar pequeno. O que nós estamos fazendo aqui, quando vê o ministro do transporte e fala, nós investimos já 3 bilhões e 200 milhões de reais em rodovia nesse estado. Nós procuramos o governador, junto com o governador do Paraná. O governador do Paraná fez um acordo e as estradas já estão sendo construídas. Aqui, a proposta era fazer um projeto de 24 bilhões de reais. Ele simplesmente não participou, para não fazer parceria com o governo federal. Qual é o tamanho da cabeça desse cidadão? Qual é a qualidade da massa encefálica que ele tem na cabeça? Qual é? É de se pesquisar. Porque um ser humano não pode ser pequeno, a ponto de não privilegiar os interesses do povo de Santa Catarina. Mas do que eu fico indignado é a falta de respeito de um governador do estado que não participa de nada que o governo federal fez aqui. Nada. Nada. Ele comentou da ausência do governador, falou que, inclusive, o governador Jorginho Melo já perdeu a oportunidade de receber um investimento, né, numa parceria de 24 bilhões de reais, simplesmente porque não queria
dividir aí os créditos, os méritos ou o espaço no palanque com o governo federal, gente. Aquele ambiente contaminado por células nazifascistas, né, que existem mesmo lá, é o estado, a região, o estado do país onde mais existem células nazistas, neonazistas, e especialmente um estado que é governado por uma pessoa que desrespeita, que é caracterizada pelo desrespeito total à democracia, aos princípios que o presidente Lula e que a maioria da sociedade brasileira valorizam, como o respeito ao diferente, né? O não preconceito, né? A não discriminação. Tudo isso é sistematicamente e doutrinariamente desrespeitado por esse governador, a quem o presidente tratou com nenhuma delicadeza que esse governador Jorginho Melo merece. O ambiente é bélico, né? Infelizmente, o ambiente é bélico e se contamina. Minas Gerais, certo? E isso é um sinal positivo, conforme a análise do Gustavo Conde, né? Que eu gosto muito também das análises dele no Brasil 247, tá bem? Então, as coisas estão conflituosas para dos bolsonaristas. Eu evito de falar muito que o Lula está na frente, tá bem, porque isso aí desmobiliza, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Mas quando eu vi essa pesquisa em Minas Gerais, que é o estado, o Minas Gerais é o coração do Brasil. É um pouco Nordeste, é um pouco Sudeste, é um pouco Centro-Oeste, né? Triângulo Mineiro. Minas Gerais, e tanto que tem aquela máxima, quem ganha em Minas ganha no Brasil. Eu tomei um susto de ver que o Lula está 20 pontos à frente do Flávio em Minas Gerais. É muita coisa, gente. É muita coisa. Ô Lula, por favor, não humilha o Flávio assim em Minas Gerais. Que coisa feia. É muita coisa. Eu vi, me assustei e acho que merece o destaque. Mas realmente eu fiquei impressionado. 20 pontos em Minas Gerais, eu acho que não tem precedente. Nenhuma eleição no Brasil. O Lula nunca ganhou por mais de 10 pontos. Minas Gerais contra o Jair Bolsonaro, a diferença foi de 1 ponto percentual em 2022. Lula abre quase 20 pontos, né? É muito pouquinho, eu arredondei para 20, né? Sobre Flávio Bolsonaro em Minas Gerais, diz pesquisa. Minas é o segundo maior colégio eleitoral do país. Desde a redemocratização, nenhum presidente eleito chega ao Planalto sem vencer no estado. O Lula está dando uma lavada em Minas Gerais. O presidente Lula ampliou sua vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro, lidera todos os cenários de primeiro e segundo turnos para a presidência da República, testados pela nova rodada de pesquisa Data Tempo em Minas Gerais, segundo o maior colégio eleitoral do país. O levantamento realizado entre os dias 12 e 15 de junho mostra que Lula consolidou sua posição no estado, ampliou a distância em relação ao principal adversário. Aliás, falando em pesquisa, hoje ia sair uma Atlas Intel, eles atrasaram para captar o episódio Michele Bolsonaro, né? Deve vir nesse fim de semana pela pesquisa Atlas Intel ou na segunda-feira. Margem de erro da pesquisa é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos. No cenário mais amplo de primeiro turno, com 10 candidatos, Lula aparece com 42,3% das intenções de voto contra 23,8% de Flávio Bolsonaro. Portanto, se você fizer a conta aqui, uma vantagem de 18,5 pontos percentuais. É muita coisa! Socorro! O que é isso? Esse Lula, como é que pode? O cara desse. Em terceiro lugar está o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, com 10,8%, seguido pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que registra 2,8%. Resultado representa uma ampliação significativa da vantagem de Lula em relação à primeira rodada de pesquisa Data Tempo, realizada em março deste ano. Na ocasião, Lula aparecia com 37,2% das intenções de voto, enquanto o Flávio registrava 29%. Quer dizer, o Flávio caiu 5 pontos, o Lula subiu 4. E assim, é natural que a eleição vá se aproximando, o tempo vai passando, nós já estamos no final de junho, daqui a pouco é julho, agosto, setembro. Estamos na boca das eleições, na boca total. Campanha, TV, rua, tudo, né? As pessoas vão consolidando o voto, vai caindo, os indecisos vão caindo nas pesquisas, né? Então, e é um momento que é completamente favorável a Luiz Inácio.
O Flávio só metido em confusão, em misoginia, em machismo, em traição ao país, né? Não tem o que salve, não tem André Mendonça, não tem Rádio Auriverde, não tem Revista Oeste, sabe? Não tem antagonista que salve. E hoje eu recebi de lá uma pesquisa do Instituto Datatempo, que é um instituto do jornal Tempo, um grande grupo de comunicação de Belo Horizonte, e que coloca, mesmo nesse quadro de não ter um palanque definido, coloca em Minas Gerais o presidente Lula com 42% das intenções de voto, podendo vencer em primeiro turno. Ele tem quase o dobro dos 23,8% de Flávio Bolsonaro, segundo essa pesquisa. Isso mostra que o Zema é um péssimo cabo eleitoral, né, Ricardo? O ex-governador Zema não passa de 10%. Em Minas Gerais. Que coisa. Ricardo, Para quem se alimenta de pesquisa, é uma notícia positiva. Mas mesmo essas pesquisas positivas, o presidente sabe, quem acompanha a política sabe que numa campanha é muito importante você ter quem segura a sua campanha, quem segura o seu eleitorado, o seu candidato a governador, uma chapa forte para o Senado, que é o que está se desenhando, parece, em São Paulo, né? Diferentemente de Minas, né? Bem, outro tópico, né, é sobre foi na CNT e descascou, não escapou ninguém, certo, das denúncias que na realidade não são denúncias mais, são desenvolvimento de propostas para um mundo melhor. Sobre o tarifaço de Flávio e Alcolumbre, né? Então as coisas estão caminhando bem e quem sabe Lula seja eleito no primeiro turno. A participação do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, na CNN Brasil, demonstrou que o político do PSOL não tem papas na língua, nem se intimida na hora de expor os podres de corruptos, como o candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, do PL, e a ex-primeira-dama, Michele. O Lula está forte, né? Nós temos aí as pesquisas mostrando isso. O adversário agora, além de todos os problemas de policiais, né, problemas de investigações bem sérios, agora parece que tem problemas familiares também em jogo. Eu acho que agora no processo eleitoral nós vamos conseguir mostrar para o povo brasileiro, né, tudo que foi feito e fazer a comparação. Porque, Uribe, eleição é comparação, você já cobriu várias e sabe disso, né? Eleição você compara os dois candidatos. Você compara a biografia, você compara trajetórias, você compara realizações. Vai comparar a biografia do Lula com a do Flávio Bolsonaro. Quer dizer, as pessoas podem gostar ou não gostar do Lula. É do jogo, faz parte da democracia. Mas é preciso reconhecer a liderança política e popular que ele é, os feitos que fez, tirando 30, 40 milhões de pessoas da pobreza e da extrema pobreza no Brasil, através de programas sociais, né? Como ele representa o Brasil para o mundo como estadista, né? Sem baixar a cabeça, sem se humilhar, sem bater continência para a bandeira estrangeira. Do outro lado, você tem o Flávio Bolsonaro, que não tem biografia. Ao que parece, ele tem ficha corrida, né? São muitos casos mal explicados, é relação com milícia, é lavagem de dinheiro de loja de chocolate, é rachadinha, é 51 imóveis em dinheiro vivo. Agora essa do áudio do Vorcaro. A biografia política do Flávio, ao que eu me lembre, em 8 anos de Senado, a única coisa que ele propôs foi uma PEC para privatizar praia. Então, agora a gente vai ter oportunidade de fazer essa comparação, o povo brasileiro vai fazer, sem falar nas realizações. Quer dizer, o Flávio Bolsonaro nunca teve nada. Agora, o pai dele, que é a razão dele ser candidato, ficou 4 anos no governo, né? Além de todo o deboche, o escárnio, na maior crise sanitária desse século, que foi a pandemia de Covid, o que mais que essa turma deixou? Qual foi o legado? O que fizeram com o barraco que está acontecendo no PL com o tema da Michele com o Flávio, né? Ali nós estamos falando de acusações muito pesadas, de ordem moral, ali nós estamos falando de uma ruptura dentro de uma mesma família, de um clã, né? Que virou os Bolsonaro no Brasil,
e com um impacto, eu imagino, significativo aí para a campanha do Flávio Bolsonaro. Valdemar Costa Neto, do PL, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União, também não escaparam das críticas de Boulos, especialmente na questão do fim da escala 6x1. É prioridade absoluta do governo Lula no Senado a aprovação do fim da 6x1. Nós estamos empenhados, esse é o empenho do presidente, não é só meu como ministro ou do ministro do Trabalho, é um empenho de governo para a gente conseguir aprovar o fim da 6x1 antes da eleição. Porque a gente viu qual foi a tática da oposição e de grandes setores empresariais que não querem o fim da 6x1. A tática era o seguinte, aliás, ela foi dita pelo Valdemar Costa Neto num evento com empresários aqui em São Paulo. Deixa passar a eleição, porque se votar antes da eleição, mesmo os da direita que são contra, vão votar a favor para não perder voto. Agora, se vota depois da eleição, eles votam contra e contam com uma falta de memória do povo dali a 4 anos na nova eleição. Então, assim, nós achamos essencial que esse tema seja tratado com transparência diante de todo o povo brasileiro. Quem é contra, bote sua digital. Quem é a favor, se coloque, como tem que ser num debate democrático. Então, nós vamos trabalhar. Aliás, é inexplicável que o senador Davi Alcolumbre não tenha pautado isso ainda diante de todo o clamor da sociedade brasileira. É inexplicável, né? Agora, o empenho do governo seguirá sendo o de aprovar. Assim, eu acho que se o presidente do Senado está com diferenças com o nosso governo, com o governo do presidente Lula, isso é normal. Você não precisa ter uma concordância plena entre os poderes. Agora, ele não pode transformar uma disputa política, uma disputa partidária, numa forma de travar a pauta que é apoiada por 80% da população brasileira, numa forma de prejudicar a classe trabalhadora desse país. Então, nós vamos trabalhar, eu vou conversar com a Tereza, Guimarães também, e todo o time de governo, para que a gente bote para votar o fim da escala 6x1. Além disso, Boulos continuou alfinetando Alcolumbre no caso da negativa de Jorge Messias à vaga no Supremo Tribunal Federal. E eu acho que tem uma outra coisa que pesa na decisão do presidente Lula de insistir com a nomeação do Messias, que é uma coisa de prerrogativas. Veja, fazia mais de 100 anos que você não tinha uma indicação para o Supremo Tribunal Federal feita por um presidente da República negada. Isso é algo muito grave. Isso se justifica se a pessoa indicada não tiver reputação ilibada, não tiver notório saber jurídico. Agora, não é o caso. Isso foi por uma disputa menor, né? Por uma disputa política de ocasião. As pessoas, na vida, as pessoas, para terem gestos, elas precisam dar gestos, né? Então, o gesto e o sinal que foi dado pelo Senado Federal, não só com a rejeição do Messias, mas ao não pautar uma pauta do povo brasileiro, que é o fim da escala 6x1, ao pautar e aprovar essa pauta do Bolsa Agro de quase 150 bilhões, não foram gestos de quem quer fazer composição, não foram gestos de quem quer construir um diálogo franco, é isso que me parece. O agronegócio, que de pop não tem nada, também entrou na conversa do político do PSOL com os jornalistas por conta da Bolsa Agro. Olha, essa pauta apresentada pelo grande agronegócio, ela não para em pé. Aliás, ela precisa ser discutida com a opinião pública brasileira. Uma coisa é o projeto original do governo fazer a renegociação de dívidas e apoiar pequenos e médios agricultores que foram afetados por eventos climáticos extremos, especialmente no Rio Grande do Sul, depois das cheias. Isso é legítimo, isso o governo defendeu, os pequenos e médios. O que aconteceu no Senado Federal? Você teve o famoso jabuti. Jabuti é quando tem uma pauta e aí alguém bota uma pauta de carona que muitas vezes é uma pauta obscura, uma pauta para beneficiar alguém de uma maneira não necessariamente republicana, né? E aí estenderam essa renegociação de dívida, né, com padrões, assim, às vezes com carência de anos. Renegocia a dívida, só começa a pagar dali a não sei quantos anos. Estenderam isso para o grande agronegócio, chegando a quase 150 bilhões de reais de impacto. Quer dizer, o mesmo Senado que não está querendo votar o fim da escala 6x1, vota uma Bolsa Agro dessa natureza.
Isso não é razoável. Isso não é prioridade do país. Como é que você pode, não é? Poxa, você tem grandes pautas, você tem pautas de investimento público, pautas do governo, como agora tem especialista para botar mais dinheiro no SUS para atender as pessoas, e você vai pegar, inclusive, não é, do fundo do pré-sal, que foi criado para educação, saúde e combate à pobreza, e destinar esse fundo para renegociar a dívida do grande agronegócio. Gente, olha, eu acho pouco provável você encontrar uma pessoa na rua que defenda esse tipo de coisa. Essa não é uma pauta do povo brasileiro. Essa é uma pauta de lobby setorial. E passou no Senado Federal. A gente espera que o presidente da Câmara, Hugo Mota, não coloque isso para deliberação na Câmara dos Deputados. Essa é a expectativa do governo do presidente Lula. Quem tem feito as conversas com o presidente da Câmara é o meu colega Guimarães, que é o ministro da SRI, e a nossa expectativa é que isso não siga adiante. Não simplesmente porque não é bom para o governo, mas porque não é bom para o Brasil. Né? Não faz sentido e inverte prioridades do que deveria estar colocado na pauta legislativa hoje. Guilherme Boulos também aproveitou para criticar os bancos privados que têm dificultado o acesso da população a programas do governo, que têm como objetivo principal a melhora da qualidade de trabalho e vida dos motoristas de aplicativos e motociclistas que fazem entregas em todo o país. O Lula pediu para a gente cuidar do tema dos trabalhadores de aplicativo com muita atenção. E nós estamos cuidando tanto dos motoristas de Uber quanto com os entregadores de iFood. Então são várias medidas que o governo tomou. Uma delas é o Parada Certa com esses pontos de apoio para descanso, para alimentação, para usar o banheiro, vestiário, ou seja, para esses trabalhadores que hoje não tem nada, ficam na rua o dia inteiro e não tem nada. Nós criamos também o sistema de transparência pela Senacom, que a Uber, o iFood, a 99, todas essas plataformas têm que colocar ali quanto fica para o trabalhador e quanto elas estão ganhando. E foi criado o Move Brasil. Aliás, aproveito a oportunidade, porque essa semana começou a valer o Move Brasil. Sexta-feira da semana passada, há uma semana exatamente, o Move Brasil para taxistas e motoristas de aplicativo, né? Então, é o que permite você financiar o seu carro novo. E nos primeiros dias nós estamos tendo algumas dificuldades, as pessoas têm relatado, os motoristas, algumas dificuldades que tem a ver com os bancos, tá? Porque como é que funciona o Move Brasil? Né? O governo do presidente Lula, através do BNDES, criou a garantia de crédito para esses trabalhadores poderem ter um financiamento com um juro de 0,99 ao mês, menos da metade do juro de mercado se fossem numa concessionária, pudessem fazer isso em 72 vezes, em 72 meses, sem entrada, com carência de 6 meses. Né? Só começa a pagar dali a 6 meses. Essa é a regra do programa. Só que quem concede o crédito é o banco. O que acontece? As pessoas, em alguns casos, estão tendo um problema de informação, porque os bancos, especialmente os bancos privados, não fizeram o link automático com o sistema do BNDES. Então, você tem a aprovação do crédito e isso não vira de imediato carta de crédito. Nós estamos falando, já falamos com o Banco do Brasil, com a Caixa, que são bancos públicos, procurar os bancos privados para que esse link automático seja feito mais rápido. Porque senão está tendo muito constrangimento. As pessoas vão lá e não tem informação, não sabe se o crédito está liberado ou não. Nós estamos em cima disso. Né? Essa é uma questão, repito, dos bancos que estão operando. E alguns bancos estão fazendo uma exigência de score, né? De crédito, mesmo a pessoa tendo o nome limpo, que é uma condição para a obtenção do crédito, mas estão fazendo uma exigência de score muito alta. E nós vamos também dialogar com os bancos, especialmente com os bancos públicos, para poder relativizar isso, porque é uma oportunidade para a pessoa poder conseguir o seu carro com uma prestação menor do que ela pagaria na locação de um carro, e muitos desses trabalhadores alugam para poder trabalhar. Então, estamos acompanhando. Eu recebi, aliás, procura, até no Zap, de vários motoristas de aplicativo, lideranças, me trazendo as questões. Estamos acompanhando de perto para poder atuar junto aos bancos para resolver esses problemas. Bem, outro tópico importante, né, é o estaleiro em Maragogipe. Certo, que está dando o que falar das transformações sociais que está acontecendo e ainda por cima com um ponto de entrada para a ponte que vai ser construída entre
Salvador e Itaparica, que vai movimentar demais o Baixo Sul também. Então fica a dica, vamos estudar para compreender o nosso mundo. O motivo é puramente logístico e estratégico. O governo assinou um acordo para utilizar a gigantesca estrutura do estaleiro Enseada do Paraguaçu, em São Roque, um local estratégico de águas calmas e super protegidas, perfeito para receber navios e balsas de grande porte. Como uma ponte marítima desse porte jamais poderia ser feita transportando concreto e aço em caminhões comuns de forma improvisada, Maragogipe virou o coração industrial de toda a pré-fabricação do projeto. É exatamente nessa área colossal de 400 mil metros quadrados que as peças gigantes e os tubos metálicos de fundação estão sendo montados e armazenados. Com 12,4 quilômetros de extensão sobre a Baía de Todos os Santos, a Ponte Salvador-Itaparica será a maior da América Latina sobre lâmina d'água. Esse mega empreendimento integra o sistema rodoviário Salvador-Itaparica, que também contempla novos acessos viários em Salvador e Vera Cruz, incluindo uma via expressa de 22 quilômetros na ilha de Itaparica e a duplicação de 8 quilômetros da BA-001, entre Tairu e a Ponte do Funil. A expectativa é de que essa nova ligação impulsione o desenvolvimento econômico, fortaleça a integração regional e amplie as oportunidades para dezenas de municípios do Recôncavo e do litoral sul baiano. O consórcio responsável por essa obra monumental é a concessionária Ponte Salvador-Itaparica, formado por duas estatais da República Popular da China, a CCCC China Communications Construction Company, que é uma das maiores empresas de infraestrutura do planeta, especializada em portos, dragagem e pontes marítimas gigantescas, e a CRCC China Railway Construction Corporation, nascida originalmente em 1948, e que hoje é uma corporação civil líder mundial em ferrovias de alta velocidade, túneis profundos e megatrens. Se esses gigantes chineses ergueram a maior ponte marítima do mundo, com impressionantes 55 quilômetros de distância em cerca de 9 anos, enfrentando tufões e construindo até ilhas artificiais no meio do oceano. Para você ter uma base de comparação no vídeo, a ponte construída na China, ela é quase 4,5 vezes maior do que será a Ponte Salvador-Itaparica, e terá 12,4 quilômetros. Sabendo disso, você acha que eles vão conseguir entregar a Ponte Salvador-Itaparica dentro do prazo estipulado? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eles terminam no prazo ou vai atrasar? Aproveite também para deixar a sua curtida e se inscrever no canal, porque aqui você acompanha os bastidores reais das maiores mega construções que estão acontecendo. Para tirar tudo isso do papel, o projeto finalmente entrou em sua fase física mais importante. O cronograma oficial detalhado pelo governo da Bahia junto ao Tribunal de Contas do Estado estabelece marcos bem claros para os próximos anos. Em maio de 2026, foi concluído o desembarque das primeiras 800 toneladas de equipamentos pesados vindos da China diretamente no Porto de Salvador. Agora, entramos na fase atual, com o início oficial das obras de fundação e a montagem das plataformas provisórias. Essas estruturas contam com uma tecnologia chinesa inédita na América Latina e vão funcionar como caminhos de apoio que avançam mar adentro, permitindo que guindastes e operários trabalhem pesados sem depender totalmente de barcos. A previsão é que a montagem das plataformas temporárias de acesso termine em maio de 2027, abrindo caminho para o cumprimento do prazo final contratual, que prevê a conclusão total e a entrega de todo o sistema rodoviário para junho de 2031. Mas antes mesmo de todo esse maquinário pesado desembarcar no canteiro de São Roque, a concessionária formada pelas gigantes chinesas CRCC e CCC precisou vencer um dos desafios de engenharia mais complexos do projeto: a sondagem profunda do solo. Utilizando balsas de grande porte equipadas com perfuratrizes de alta tecnologia, os engenheiros mapearam com precisão cirúrgica o relevo do fundo da Baía de Todos os Santos. Em alguns pontos, as perfurações atingiram profundidades recordes no país para coletar amostras de rocha. Esse processo foi fundamental para desenho do tamanho exato dos pilares que sustentarão o trecho estaiado, que será a parte mais alta da ponte, contando com impressionantes 85 metros de vão livre, para garantir a passagem segura de navios de grande porte. Mas como essas peças gigantescas vão sair de Maragogipe e chegar até o meio do oceano? É aqui que entra uma operação logística digna de cinema. Os blocos de concreto pré-moldado e as camisas metálicas dos pilares serão carregados em balsas de carga pesada diretamente no estaleiro Enseada do Paraguaçu. Essas balsas navegarão pelas águas calmas do rio até entrarem em mar aberto na Bahia,
onde serão posicionadas exatamente acima dos pontos mapeados na sondagem. O plano é criar uma linha de suprimentos contínua. Enquanto um pilar está sendo perfurado e concretado no mar, novas peças já estão sendo fundidas nas formas automatizadas de Maragogipe. Estudos oficiais do governo estimam que, após a inauguração, mais de 24 mil veículos cruzarão essa estrutura diariamente, encurtando o tempo de viagem entre a capital e o sul do estado em mais de 1h30, eliminando a dependência histórica do sistema de ferry-boat. Em visita técnica recente, o governador Jerônimo Rodrigues conferiu de perto essa movimentação intensa no canteiro de São Roque do Paraguaçu, em Maragogipe, acompanhando a chegada das estruturas para a construção deste, que é um dos maiores investimentos na área de infraestrutura em andamento no Brasil. Ao percorrer a área operacional, ele conheceu as estruturas de apoio e acompanhou o trabalho dos guindastes responsáveis pela movimentação das peças que chegaram recentemente ao estado. Ao todo, serão cerca de 10 mil toneladas de equipamentos vindos da China, distribuídos entre São Roque e Vera Cruz, além de componentes adquiridos junto a empresas brasileiras. O governador destacou: "Eu boto o pé na obra e acompanho todo esse processo. As peças chegaram, os guindastes já estão trabalhando e estamos mostrando ao povo baiano que este é um projeto concreto, fruto de uma parceria firme com o consórcio chinês e com o apoio do presidente Lula. A expectativa é de que, com 3 canteiros em operação, a obra avance cada vez mais e gere emprego e oportunidades para a nossa gente. Entre os materiais armazenados no local estão tubos de aço, perfis metálicos, cantoneiras, painéis de vigas Bailey e 2 guindastes com capacidade para movimentar até 60 toneladas, de acordo com Matheus Dias, titular da Secretaria Extraordinária do Sistema Viário Oeste Ponte Salvador Itaparica. O cronograma está sendo seguido e a população já começará a perceber, em breve, o avanço do trabalho na Baía de Todos os Santos. Os dados econômicos divulgados pelas secretarias de planejamento do Estado revelam o verdadeiro impacto por trás de tanto concreto. A estimativa é de que a construção da ponte injete bilhões de reais na economia baiana ao longo desta década, gerando até 7 mil empregos diretos no auge das obras. O impacto de longo prazo promete reconfigurar o mapa do turismo e do comércio. Praias e cidades do Recôncavo e do Litoral Sul, que antes sofriam com o isolamento geográfico ou com filas quilométricas de transporte, passarão a estar a poucos minutos do maior polo consumidor do estado. Terras e imóveis na ilha de Itaparica já passam por um processo intenso de valorização e planejamento urbano para receber novos loteamentos e complexos hoteleiros, transformando a região em um novo vetor de expansão imobiliária organizada. Enquanto a unidade da capital funcionará como principal base administrativa e centro de produção de materiais, a estrutura instalada na ilha de Itaparica será voltada para as atividades executadas na região, utilizando um sistema modular com menor impacto ambiental. Francisco Miguel, gerente-geral do consórcio contratado pela concessionária Ponte Salvador Itaparica, ressaltou que as plataformas temporárias serão fundamentais para a construção da ponte principal, pois permitirão um trabalho mais seguro e eficiente, garantindo o transporte contínuo de equipamentos entre a terra e o mar e reduzindo a dependência de embarcações, o que mantém as atividades estáveis mesmo em períodos de condições climáticas adversas. As engrenagens da maior obra de infraestrutura sobre lâmina d'água da América Latina estão girando a todo vapor. Mas uma obra desse tamanho traz também grandes questionamentos. Como o meio ambiente da Bahia vai reagir quando os primeiros pilares começarem a ser cravados no fundo do oceano? E como a engenharia vai blindar essa estrutura contra a corrosão extrema do salitre ao longo dos próximos 100 anos? Os detalhes técnicos dessa batalha secreta contra a força da natureza vão ser assuntos para um próximo vídeo.